Antes da gente falar em um estudo de estabilidade, a gente precisa relembrar, isso também é assunto desde a mecânica dos solos, de critérios de ruptura. Assim como lá em solos, né, a gente trabalha muito com o critério de Mohr-Coulomb, esse critério também se aplica aqui para rochas, só que existem outros critérios que se adequam melhor. Então é disso que a gente vai falar aqui. Ó. Nós temos vários critérios, principalmente para definição da resistência da rocha intacta, porém, contudo, todavia, entretanto, nem todos eles vão ter um melhor ajuste, uma melhor representatividade. Mohr-Coulomb é um bom critério para solo? Poxa, consagrado. Para rocha, né? Tem critérios melhores. A gente ainda usa muito o critério de Mohr-Coulomb, determinação de coesão, ângulo de atrito, mas existem outros. Quais? Por exemplo, critério de Bieniawski, critério de Requebral. Esse critério foi até revisto recentemente, 2018, teve uma atualização, onde basicamente nós não vamos trabalhar com uma envoltória de resistência, que é uma reta bem estabelecida. Isso aqui é critério de Mohr-Coulomb. Nesses critérios mais específicos para a rocha, o que acontece é um ajuste, né? Ou na verdade é uma representação mais na forma de uma parábola, né? Ela não é uma reta perfeita. E isso se ajusta muito bem à prática. Se você faz ensaios de laboratório, você consegue chegar nesse ajuste mais propriamente dito, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nessa live, nós vamos trabalhar com uma análise de estabilidade utilizando um desses critérios mais específicos para maciço rochoso, que é o critério de Requebral, 2018. Como que vai acontecer, né? O que a gente vai explorar? Esse critério, originalmente, ele foi desenvolvido para rocha, tá? Para propriedades de rocha, critério para rocha intacta, e depois ele foi adaptado também para maciço rochoso. Beleza. Então, essa é a primeira teoria da coisa, a teoria inicial. E assim, o que vai acontecer? A gente pode apresentar esse critério em termos de tensões principais efetivas. Então, você está vendo comigo aqui, ó, tensão principal maior efetiva, σ1, tensão principal menor. E aqui nós vamos ter alguns coeficientes, tá? Que são constantes, na verdade, que dependem do quê? Do tipo da rocha, das características desse material e posteriormente para maciço rochoso. Tem um C0 aqui também, que é a resistência uniaxial da nossa rocha. Então, primeiramente, trabalhando aqui com um critério específico para a rocha intacta e depois a gente chega lá para maciço rochoso. O que está mudando em relação a Mohr-Coulomb? Lá em Mohr-Coulomb, a gente trabalhava com dois parâmetros. A gente trabalha, né? Coesão e ângulo de atrito. Vale para solo, vale para rocha. Aqui no critério de Requebral, nós trabalhamos com essas constantes. M, S, você já vai ver melhor sobre elas, e também a resistência à compressão uniaxial. Resistência à compressão uniaxial não é abordada em critério de Mohr-Coulomb. Se eu for fazer um ensaio de compressão triaxial, eu chego nesses parâmetros sem necessitar fazer um ensaio de resistência uniaxial. Ok? Bom, então, entre os critérios desenvolvidos aí para rocha e maciço rochoso, o único que considera a resistência da rocha intacta e do maciço é esse critério de Requebral. Joia! Ele vai trabalhar então com, como eu falei, parâmetro M, parâmetro S. O que são esses valores? O parâmetro M,
ele pode ser determinado dessa equação aqui, ó, tranquilamente, a partir de regressão linear. Mas nós também vamos ter da literatura alguns valores para você poder pegar e aplicar aí no seu projeto com, obviamente, todo bom senso. Então, altos valores de M entre 15 e 25 tendem a ser associados a rochas ígneas e metamórficas, rochas mais frágeis, enquanto baixos valores, 7 a 12, tendem a corresponder a rochas sedimentares não clássicas, como carbonatos, evaporitos, orgânicos. Isso tudo vai estar em livros aí de mecânica das rochas. Tem algum lugar onde eu consiga ver essas propriedades, Ilamar, mais específica para cada litotipo? Tem, tá? Tem uma tabelinha bem bacana que eu já vou te mostrar. O parâmetro S, por sua vez, vai estar relacionado ao grau de fraturamento na amostra, tá? Ou na rocha, e é como se fosse uma representação da coesão nessa rocha. Se nós estivermos trabalhando com rocha intacta, o nosso parâmetro S é igual a 1. Quanto mais intemperizada for essa rocha, esse material, esse S tende para 0, tá? Então, ó, rocha altamente fraturada reduz em valor e tende a 0 à medida que a resistência é reduzida do pico a residual. Beleza, estou começando a entender esse negócio. O parâmetro M, ele é relacionado ao grau de imbricamento entre as partículas. Opa! E isso depende da mineralogia, depende do arranjo ali, dos grãos, dos minerais? Sim, por isso que nós temos esse valor dependendo completamente do litotipo, dependendo do tipo da rocha que a gente for estudar. Beleza? Posso determinar esse cara por um ensaio triaxial? Pode, você vai fazer uma regressão linear, mas nós também temos literatura consagrada que vai nos trazer esses valores para esse parâmetro M, tá? Bom, isso acontece inclusive para solo. Quantas e quantas literaturas nós temos aí? E eu falo sempre por aqui, use com moderação. Então, procura lá literaturas estimativas a partir de SPT, mas use com moderação. Nós também temos isso aqui e esse parâmetro M já é um valor consagrado, tá? Não simplesmente em termos de estimativa, mas em termos de intervalos a depender do tipo de rocha que a gente vai poder estar trabalhando. Tranquilo? Bom, beleza. Até então é um tema, um assunto, né, aqui mais teórico, uma live mais teórica, mas a gente já vai entrar na parte prática com a modelagem. E lembrando que essa aula é a parte 1 desse nosso estudo. Então a gente vai começar agora, você vai ver, né, tá vendo aqui essa teoria, vamos fazer um exercício ali dentro do GeoStudio com a parte inicial voltada para uma escavação em rocha. Na semana que vem, a gente vai complementar essa análise com uma estabilização nesse maciço, tá? Vamos trabalhar lá com um atirantamento. Então, segura o coração, porque semana que vem a gente ainda continua isso aqui. Beleza, então, seguinte, ó. Para rocha intacta, esse valor de M, você vai reparar que ele é mais alto. E ele vai reduzir à medida que nós vamos tendo aí descontinuidades. Então, já preparando o campo aqui, né, para falar de maciço rochoso. Nós temos, inclusive, foi até o professor Petrus que levantou essa bola esse final de semana, lá na pós, mas nós temos, inclusive, alguns programinhas de computador que vão trazer esses valores. Você consegue determinar esses valores a partir de quê? Do tipo de estrutura da rocha, do tipo de blocos dessa rocha, de um mapeamento mais de superfície ou em afloramento. Um exemplo deles é o Rock Data.
isso aqui era um programinha antigo da Rock Science que já foi descontinuado hoje. Ele foi atualizado e transformado em RS Data, se não me engano, mas não é nada pirateado não. Você consegue entrar na internet hoje e acha esse programinha, só que ele só tem parâmetros de Rick-Brown, que é totalmente o nosso assunto aqui. As versões mais novas trazem outros critérios também. Bom, então, beleza. Isso tudo é uma explanação do que pode ser utilizado para a rocha. Agora, e para maciço rochoso? O que vai acontecer? Esse método, esse critério foi reajustado. Então, nós vamos continuar trabalhando com esses nossos parâmetros, só que agora adaptados para maciço rochoso. Ok? Então, o critério requer que o fraturamento seja tão elevado para que o nosso maciço ele seja, de certa forma, muito heterogêneo. E aí eu não passo mais a analisar aquele maciço sendo constituído de rocha intacta e descontinuidades expressivas, onde a ruptura vai por aquela descontinuidade e deixa uma modelagem separada. Você conseguiu me entender? O que eu quis dizer? Explico. Nós vamos trabalhar agora com um nível de intemperismo, com um nível de fraturamento, melhor dizendo, um nível de fraturamento tão elevado, onde o nosso maciço vai ter parâmetros que representem o maciço como um todo, e não parâmetros para representar rocha e outros parâmetros para representar descontinuidade. Ou seja, é o conceito de um meio contínuo equivalente. Opa, eu sei que rocha intacta tem suas propriedades, eu sei que descontinuidade tem suas propriedades. Nesse critério de Rick-Brown para maciço rochoso, a gente trabalha como um meio contínuo em função da piora, da redução da resistência devido à presença dessas descontinuidades. Joia? Beleza. Tá. A versão mais atual desse critério vai trabalhar com a seguinte equação. Mais uma vez, relacionando as tensões principais, a resistência uniaxial da rocha intacta, então por isso esse índice C, e aqui nós temos novos coeficientes. Você vai ter um coeficiente ou uma constante MB, uma adaptação em cima daquele coeficiente MI. O nosso S está aqui e um parâmetro A. Esse S e A vão depender de algumas condições de superfície, de descontinuidade. Beleza? Tá. Então, ok. Quem vai ser o nosso parâmetro MB? Observa que basicamente nós estamos coletando informações para fazer uma análise de estabilidade. Alguma coisa diferente do que acontece com o critério de Mohr-Coulomb? Não. Lá você faz ensaio, você determina coesão, ângulo de atrito. Aqui é a mesma coisa. A gente está reunindo essas informações e, diga-se de passagem, esse critério de Rick-Brown nos possibilita, a partir desses dados, estimar ou correlacionar com a coesão e o ângulo de atrito lá de Mohr-Coulomb. Então, tem muito projetista que faz isso. Entra lá dentro do software com o valor de coesão, ângulo de atrito, mas está determinando a partir de quê? De outro critério, como é o caso de Rick-Brown. Beleza? Então, o nosso parâmetro MB, ele é função do parâmetro MI, vezes expoente aqui, não, exponencial de GSI, e tem um D aqui embaixo também. Você lembra, né? Quem fez mecânica das rochas aí? Você lembra do que era esse GSI? A gente já vai ver melhor isso aqui. Então, as constantes para maciço rochoso S e A vão ser também o que? Função do GSI. Tanto o S quanto o A são função desse cara,
E o nosso S também é função desse D. O que é esse D? É um fator aqui de perturbação do maciço. Vamos melhorar isso aqui então. Ó. Klinger, você falou que existe uma tabelinha, né? Tem um lugar para a gente achar esses parâmetros aí, esse parâmetro MI. Tem, ó, esse MI, você pode achar aqui. Ó. Ele é função do tipo de rocha, da classe da rocha, né? Ó, então, seja ela sedimentar, seja ela metamórfica, ígnea, aqui nós vamos ter os diferentes tipos. Por exemplo, um conglomerado, né? Vai ter aí um parâmetro MI em torno de 21 mais ou menos 3. Um arenito, 17 mais ou menos 4. Um siltito, 7 mais ou menos 2. Grauvaca, 18 mais ou menos 3. Mármore, 9 mais ou menos 3. E aí você fica naquela, qual o valor que eu vou usar? Você pode muito bem pegar um valor médio, você pode fazer uma análise de sensibilidade, ver o que isso vai implicar, mas a gente também tem uma ferramenta, né, o Rock Data, que nos dá essa informação. Isso aqui é uma base de dados que a Rock Science lá atrás fez muito bem densa, né? Muito bem consolidada, e os escritórios usam isso até hoje tranquilamente. Beleza, vamos falar do GSI. GSI começou lá atrás como uma proposta de classificação geomecânica de maciço rochoso, mas não tinha muito bem uma intenção de substituir as consagradas classificações, como classificação RMR, como classificação de sistema Q, tá? Essa caracterização do maciço vai ser baseada em 2 parâmetros. Primeiro, análise da estrutura da rocha, em especial formato de blocos e condições de superfície, rugosidade, alteração das descontinuidades. Não estamos mais falando em rocha intacta. A gente está falando aqui em maciço rochoso. Mas o meu maciço ele pode estar tão bem consolidado, né, tão novinho, onde eu não tenho descontinuidades expressivas. Beleza, você vai tratar esse material, né, ou esse maciço com informações mais voltadas para a rocha intacta. A própria classificação permite fazer isso, ok? Esses 2 parâmetros combinados permitem a descrição de uma ampla variedade de tipos de maciços rochosos. Aí que está a sacada. Quando nós combinamos a análise de blocos, estrutura dos blocos, do maciço, junto com a condição estrutural, vamos falar assim, de uma descontinuidade, nós conseguimos classificar esse comportamento do material, ou classificar o que esperar para se utilizar em fins aí de classificação ou de análises de estabilidade. Beleza? Quem está junto comigo aqui, só para eu saber, deixa um ok aqui no chat. Beleza. O coração, né? Isso aqui é da literatura, tem um livro muito bom de mecânica das rochas, é até do meu ex-orientador de iniciação científica, TCC, mestrado, doutorado, que é o professor Eduardo Marques, aqui da UFV, junto com o Vargas, que foi inclusive orientador dele lá no, não sei se era o ERG, COP, trocentos anos atrás, né? Mas eles são autores aí do mesmo livro de mecânica das rochas. E o que eles falam, né? Lá no livro, aqui é até uma versão anterior. Vou falar que o coração da classificação GSI é uma cuidadosa descrição geológica e geotécnica do maciço. Por quê? Porque basicamente é você pisar no campo, né? Solta um geólogo lá, para ele fazer uma caracterização tanto da rocha quanto da descontinuidade. E aí isso pode ser feito
a partir de um levantamento de superfície da escavação, do talude, do túnel, ou também de afloramentos. É uma outra forma da gente caracterizar diferente do que nós temos a partir de furos de sondagem, com RQD, né, com a análise lá mais expedita, mais caracterização diretamente dos furos de sondagem, né, dos tarugos. Aqui não, aqui eu posso trabalhar com algo mais visual em campo. Beleza? Ok, então a própria literatura fala, né, o GSI não tem a finalidade de substituir as classificações geomecânicas, mas ele vai ser muito bem utilizado, inclusive, para essas modelagens. E aqui, se você não teve nenhum contato com mecânica de rochas, né, tá vendo isso aqui pela primeira vez, tá aqui, ó. Muito prazer. O que você vai ver? A classificação, ela foi atualizada e basicamente com duas tabelinhas a gente vai tirar esses valores para o tal do GSI. O que é isso? É um índice de resistência geológica. O que eu analiso então? A estrutura da rocha, então, ó, ou do maciço, né, como um todo, ó, em função dos blocos, e as condições de superfície. Beleza? Então, ó, como é que está a estrutura da rocha? Rocha intacta ou maciça? Aí você vai ter a descrição aqui, ó. E tem inclusive uma figurinha bem ilustrativa para te ajudar a entender o que você vai comparar lá no campo. Então, ó, rocha intacta ou maciça, o que é isso? Rocha intacta in situ com poucas descontinuidades, muito espaçadas. Quanto mais espaçada é a descontinuidade, você tem uma massa mais intacta. E quanto menos espaçadas elas forem, o que vai acontecer? Mais desintegrado vai estar esse material, né? Os blocos vão tender a serem menores. E isso vai ser levado em consideração na hora da gente dar um número. Esse número é o nosso GSI. Então eu vou comparar tanto essa estrutura em blocos, né, quanto as condições de superfície da descontinuidade aqui no caso, ó, que vai de muito boa, ou seja, uma superfície muito rugosa e sã, até muito pobre, superfície cisalhada, altamente intemperizada, com preenchimento ou revestimento de argila macia. Então, um preenchimento ali em solo. O que está acontecendo da esquerda para a direita? Pô, eu estou tendo uma piora das condições da minha descontinuidade. Beleza? Então, esse é o feeling da coisa. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha uma superfície aí com condições boas. Então, superfície muito rugosa, levemente intemperizada. Você vai no campo, você mapeia isso, você faz uma análise ali com um sentimento mais geológico, né? Acaba sendo um pouco subjetivo? Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. E aí, nós verificamos também que esse maciço apresenta estrutura com blocos, né? Ou perturbado, ou laminado. Aqui eu tenho um parâmetro aí de comparação, tá? Tá aqui, ó, dobrado, blocos angulares formados pela interseção de muitas descontinuidades, planos de acamamento ou foliação persistente. Então repara que aqui a gente está falando de algo que acaba estando não só relacionado com a qualidade de uma descontinuidade, mas com a quantidade. O quão fraturado está esse maciço em função de quê? Daquela estrutura no campo. E assim eu vou comparar isso com as condições da minha superfície, da minha descontinuidade. Faz sentido? Beleza, ó. Então vamos supor que a gente esteja mais ou menos por aqui, ó. As condições de superfície, né, são boas. Então eu vou estar dentro
desse intervalo aqui, ó, dentro desse intervalo aqui. E aí eu vou julgar quão boa, né, ou quão expressiva é essa resistência. Você vai reparar que nós temos basicamente aqui um intervalo indo aí, sei lá, de uns 55 aqui, né? Observa os valores, ó, 50, 55, 60, uns 55 caindo aí para até uns 45, né? Então aqui vão estar esse intervalo, vai estar esse intervalo. E aí a própria classificação, ela fala sobre isso, ó, não toma um valor fixo, toma um intervalo. A partir da definição do litotipo da estrutura e das condições da superfície das descontinuidades, é possível fornecer estimativas precisas. É melhor, olha a recomendação, é melhor considerar uma faixa, por exemplo, entre 33 e 37, do que definir um valor de GSI igual a 35. Então é melhor tomar um intervalo. Inclusive, eu posso muito bem fazer uma análise de sensibilidade com isso depois. Joia? Beleza. Agora nós temos aqui uma continuação, ó. A primeira tabela seria para rochas fraturadas. A segunda para maciço rochoso heterogêneo. Aí você pensa, pô, mas qual que é a diferença, né? Na segunda tabela nós temos aqui alguns exemplos de rochas, ó. Arenito, né, ó, arenito, cada um deles com as suas particularidades. Siltito, folhedo, né? Então rochas sedimentares, onde vou comparar mais uma vez essa estrutura e composição junto com as condições das superfícies. E aí você vai pegar um valor ou um intervalo ali dentro. Tranquilo? Bom, beleza, entendi. O que está faltando agora? Nós vimos que basicamente aqueles parâmetros lá para maciço rochoso de Reich-Brown são determinados a partir do GSI, mas também depende do chamado fator de perturbação, que é esse parâmetro D. E aí vai depender qual é o tipo de perturbação. É terremoto, é sismo, é escavação, é detonação. A partir dessa definição, né, e do tipo de empreendimento, você vai definir o seu valor para D. Ok? Então está relacionado com a perturbação que o maciço ou o empreendimento vai receber. Bom, beleza. Vamos entender um pouco mais sobre isso aqui com essa ferramentinha lá da Rock Science. É o Rock Lab. Deixa eu abrir ele aqui com você, ó. Ele vai trabalhar com critério de quê? Reich-Brown. Então, eu consigo determinar aqui dentro quais vão ser os parâmetros a utilizar. Então, eu posso entrar com os meus dados para rocha e ele vai trazer para mim os valores aqui para o critério de Reich-Brown, inclusive para maciço rochoso. Olha aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Entro aqui com a minha resistência à compressão uniaxial, tá? Esse sigma CI aqui, ó. De quem? Rocha intacta. Se você não tiver esse dado de laboratório, tem também aqui, ó, você clica, tem uma tabelinha que vai dar estimativas desses valores. Então, ó, olha aqui, ó, estimativa da resistência aí em campo. Então, você vai ter exemplos, né? Basalto, diabásio, gneiss, granito, quartzito, resistências maiores do que 250,
você vai ter aqui anfibolito, entre outros materiais, arenito, basalto, gabbro, granodiorito, com o quê? Com uma resistência entre 100 e 250. Tudo bem, são baita, né, de valores aí, valores bem altos, mas o que acontece? É uma estimativa se você não tiver outros dados. Lembra que, na pior das hipóteses, você vai fazer uma análise de sensibilidade, pelo menos, né, para ver o que você vai ter de resposta, tá? Sensibilidade não é a resposta ou a resolução de todos os problemas para quem não tem parâmetro de entrada, mas ela já é algum norte. Mas o que? Olha o GSI. Quando eu clico aqui, o que vai acontecer? Tenho a minha tabelinha de GSI. Ela só vai estar em inglês. Então aqui eu tenho a estrutura dos meus blocos e tenho as condições de superfície da descontinuidade. Da esquerda para a direita, o que vai acontecendo? A qualidade dessa superfície ela está diminuindo. E a gente consegue, inclusive, clicar lá no campo. Leva uma folhinha dessa aqui, imprime, né? Leva para campo. Se bobear, tem até aplicativo de celular hoje, onde você consegue fazer essa verificação. E aí você vai trazendo o seu valor de GSI. Olha o M ou MI. Aqui eu tenho valores também. Olha que bacana, Anfibolitos, 26 mais ou menos 6. Andesito, anidrita, basalto, brecha, argilito, conglomerado, entre vários outros. Aqui vai descendo. Gabbro, gneiss, granito. Você pega esse valor. Mas não tem um ensaio de laboratório triaxial para fazer uma regressão linear e chegar no MI. Pega talvez um valor médio, tá? Ok. Quando você tem esses dados, você consegue os dados para maciço rochoso. Vamos ver aqui o parâmetro D. Olha lá, o que ele traz. Parâmetro D para escavações ou para detonações, né, em túneis. Então você vai ter os valores aqui para D. Em função da qualidade, né, da detonação. Olha aqui agora para talude. Mesma coisa. Beleza? Taludes de mineração. Então temos aqui as sugestões para valores de D. E com isso, se eu mudar esses valores, observe o que vai acontecer aqui para baixo. Ele também muda. Tá vendo? Mudei o GSI, mudou meus parâmetros. Vou mudar o MI. Ele também muda. Ok? Vou pegar uma resistência axial aqui igual a 200 MPa. É difícil chegar nesse valor? Não, não é não. E assim, o que acontece? Isso vai nos dar os parâmetros para o nosso maciço rochoso. Então eu tenho aqui a resistência do maciço, eu tenho aqui módulo de elasticidade e eu pego essas informações e trago agora para o software de análise de estabilidade. Uma informação que o software de análise vai pedir é inclusive qual é aquela tensão confinante máxima. Então, dentro do RockLab, eu também consigo determinar isso. Em função de quê? Em função do peso específico. Aqui está em meganewton por metro cúbico, né? Então, isso aqui basicamente é quilonewton por metro cúbico vezes 1000. E você vai colocar qual é a altura do talude. Se eu coloco o peso específico e coloco a altura, dali, né, o próprio software está calculando para você uma tensão confinante máxima. Repara também que quando você mexe nessas informações aqui em cima, o software também traz valores de coesão e ângulo de atrito. O que é isso? É Mohr Coulomb. Então, ele faz uma correlaçãozinha. Eu vou ter, pela classificação de Reich-Brau,
os meus valores de resistência à compressão, GSI, o meu MI, o meu fator de perturbação, e ele vai trazer para o meu maciço rochoso as minhas propriedades, MB, ES, UA e os dados aqui de coesão e atrito, caso você queira trabalhar com Mohr-Coulomb.